tecnologia, quem não se estabelecer tecnologicamente, a empresa que não se estabelece vai ficar para trás. Aqueles casos que a gente ouve de lojas que são vendidas a preço de banana, porque o pai aconteceu algum acidente, veio a falecer, e o filho vendeu sem saber noção nenhuma do que ele estava vendendo. Né? Pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Fiorotti Legalcast, hoje com uma convidada especial, presidente da CAP Jovem, Lorena Calvi. Lorena, obrigado por você estar aqui conosco hoje, tudo bem? Tudo já, eu que agradeço o convite. Que isso. Prazer. Prazer receber você aqui. Você sabe que eu admiro muito a sua coragem de ser a primeira mulher presidente da CAP Jovem, porque, querendo ou não, nós vivemos num mundo machista e o mundo corporativo não é muito diferente disso, né? Hoje o business é dominado por homens, né? Mas eu acho que vocês estão chegando para mudar isso, viu? E aí eu vou te falar uma coisa, vou perguntar primeiro da CAP Jovem. A gente vai falar sobre vários assuntos hoje aqui, eu acho que vai ser uma coisa muito dinâmica. Mas eu queria entender o seguinte, a CAP Jovem hoje funciona como um braço da CAPES. Me explica como nasceu a CAP Jovem. Algumas associações já tinham um comitê jovem rodando. Uma inspiração foi o Agas Jovem, que já está lá no Sul, há mais ou menos uns 23 anos. Ele tomou uma proporção tão grande que ele virou modelo a nível Brasil. E o Fábio, que era o nosso presidente na época, namorou essa ideia. Já tinha vindo para alguns debates sobre questão de sucessão familiar, como é que inserir os jovens. Ele foi um presidente que começou a colocar a gente na diretoria sênior mesmo, que é como a gente chama carinhosamente a CAPES, que já existia. E surgiu a necessidade de preparar os jovens para o mercado que vinha. Nem todos cresceram dentro do supermercado, nem todos tiveram a vivência que os pais tiveram, e viu-se aí a necessidade de fazer um preparo antes da gente chegar nas lojas. E daí surgiu a necessidade de criar um olhar mais cuidadoso com isso, mais carinhoso ali com quem vinha para suceder as empresas, porque foi visto que a maioria dos supermercadistas não tinha um sucessor. Entendi. E aí ficariam aí 50, 40 e poucos anos de história na mão de quem depois? Eu vejo que vocês fazem incursões e visitas a algumas empresas no estado, justamente para poder tentar mostrar como é o chão de fábrica e o chão da loja, né? Me conta um pouco como é que funciona isso. A nossa agenda, ela vem desde viagens internacionais, nacionais... Internacionais também? E visitas a fornecedores. É mesmo. Eu fui com a Elminha na NRF de 2024 para conhecer a Feira de Nova York, que é a maior feira de tecnologia e voltada a varejo. Eu e Mariana estivemos na Cial Paris, ano retrasado. Então, assim, a gente faz algumas missões dessas a nível mundo. Fazemos também a outros estados, então a gente visita a APAS, a AMES, a AGAS, para poder ver tanto feira quanto varejo, que é o que a gente gosta de conhecer, e entender os modelos funcionais que eles têm trabalhado, tanto a nível de sucessão, quanto a nível de estruturação de business sem a família, para a gente poder entender os dois lados. Entendi. Essa parte de visitar fornecedores é muito importante, porque você conhece da onde vem o seu produto, quem são os fornecedores, quem está lá na ponta, né? Isso eu acho interessante. Eu vi outro dia vocês no Café Meridiano em Colatina, com o Cleverson lá, né? Com o Clevinho. A ideia é criar um vínculo maior entre quem tá vindo suceder e a empresa que já atende a gente há muitos anos. Ele recebeu a gente com o pai lá, então foi assim, uma experiência muito legal. Além da gente conhecer os produtos e saber um pouco da história. Se você reparar, as visitas que a gente fez agora todas foram empresas familiares. Tanto a Meridiano, quanto a Real Café, a Vilone, são empresas, né, familiares. E a gente já visitou também o Extra Fruit, que já virou uma potência e hoje em dia já não é tão mais familiar. Mas pra gente ver os dois modelos. O objetivo da CAP Jovem em si é mostrar que você, querendo ou não fazer essa sucessão, você precisa entender do seu business. Não dá pra eu colocar também na mão de um terceiro e não saber o que tá acontecendo, porque senão você acaba jogando a história toda no lixo. E aí a ideia é fazer esse preparo não só para suceder as empresas, quanto à associação, porque daqui a um tempo a galera que tá lá precisa descansar um pouquinho também. E nós vamos falar sobre a CAPES. A CAPES tem um trabalho fenomenal hoje com os associados, porque muitos supermercados não têm um porte como uma grande rede, como um Extrabom, como um Perim, como um Carone, um BH, e eles às vezes precisam da ajuda da CAPES para poder desenvolver determinadas habilidades nos seus colaboradores, e aí a CAPES faz isso com muita excelência, que eu vejo, que são os treinamentos,
A CAPES Jovem faz esse tipo de treinamento também? Faz. A gente tem alguns eventos nossos e alguns programas de desenvolvimento. A gente tem o PDS, que é o Programa de Desenvolvimento de Sucessores. Ano passado a gente fez junto com a FGV. Foram Olha, 2 meses, muito bom. voltado pro varejo, porque a gente tem MBA em diversas áreas, não do varejo, pronto por aí. Então a gente montou uma grade do que seria interessante, a gente escolheu os professores. E aí tivemos 25 pessoas na turma com a participação dos pais. Todos supermercadistas? Todos supermercadistas. Aqui Nem todos atuantes. Sim. Entendi. É porque às vezes você tem herdeiro que não é sucessor, né? Tem. Que não quer suceder o pai ou a mãe. E aí tem que respeitar também. Não adianta querer impor alguma coisa se a pessoa não tem aptidão para aquilo. E aí, falando nisso, eu queria ir especificamente para você. Você hoje é sucessora do Valdez? Porque, para quem não sabe, pessoal, a Lorena é filha do Valdez Calvi, que já foi presidente da CAPES, Supermercado Calvi, tradicionalíssimo aqui no Espírito Santo. Com quantos anos de história o Calvi hoje? Hoje, 48. 48 anos, quase meio século. E você é sucessora natural? Eu acho que sim. Você está se preparando para isso. Até porque se não fosse, não seria presidente da CAPES Jovem. E aí vou tocar num assunto. Primeira mulher presidente da CAPES Jovem, a primeira presidente da CAPES Jovem. A CAPES precisa de uma presidente mulher? Eu acho que a gente traz um olhar diferente. A primeira presidente ou o presidente foi um convite, na verdade, da CAPES Jovem. E creio que a escolha foi boa, não por ser eu, mas o meu pai sempre foi muito associativista, o meu avô também sempre foi, então trazer alguém que entende a importância da associação era importante para iniciar os trabalhos. Requer disponibilidade, é um trabalho que ele é voluntário, então ao contrário do que a galera pensa. Não tem remuneração. Não, a gente se dedica por um bem maior, não só pelo meu supermercado em si, porque é uma... Você às vezes deixa de estar no seu negócio para estar no negócio dos outros. Isso é importante. Como que eu posso explicar? Mas é por um objetivo em comum, por um bem em comum. E a gente, pelo menos eu, né, com a minha diretoria, a gente quer perpetuar as empresas. Então, o objetivo é preparar os jovens. Eu acho que na CAPES também tem um espacinho lá pra gente. Porque eu vou te falar, porque você vai naquela galeria de fotos dos presidentes e ex-presidentes da CAPES, só tem homem. Não tem mulher. Tá faltando. O mundo corporativo é machista. Nós temos que falar isso e abertamente, até para poder quebrar isso e tentar mudar um pouco. A CAPES já passou da hora de ter uma presidente, né? Mulher. Eu acho que tá encaminhado aí. Eu acho que tem que ter. Tem muitas figuras femininas agora no varejo em destaque. Houve um tempo em que a mulher no varejo era vista como a esposa, como a parceira. E tem muitas supermercadistas de vários varejos que são referência. O Calvi, por exemplo, foi fundado pela minha avó, né? Foi Dona Penha que deu ali os primeiros passos. Meu avô também estava junto, mas assim, surgiu de uma mulher. E o que eu acho interessante é que as mulheres estão tendo mais espaço. Por muito tempo, nós éramos colocadas dentro de um RH ou de, enfim, num financeiro. Não tinha cargo de direção. Não. E agora estão tendo mais voz. No CAPES Jovem, a gente tem muito mais mulher do que homem, por incrível que pareça. Olha, que coisa legal. A mulherada tá aí à frente e tem o espaço para ser mãe, para ter a carreira e para cuidar da loja. A galera sabe dividir. Mulher sabe fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que mulher, quando eu lido com algumas mulheres no mundo corporativo, ela tem um olhar diferente do homem. Não que seja diferente para ruim ou para melhor, mas eu quero dizer o seguinte, é um olhar, às vezes, de mãe. E ela consegue ver o macro que às vezes o homem não vê, sabia? Eu vejo isso porque eu vejo algumas, quando eu vou, a gente tem uma opinião formada sobre determinado assunto, alguma mulher gestora chega, não, mas isso, você fala, rapaz, é dessa forma mesmo. Ela olhou por um lado que a gente não olhou. Não sei se isso é um instinto maternal, o que é, mas... Um sexto sentido. É um sexto sentido, mas é por isso que eu falo que as empresas, as associações precisam ter essa voz um pouco mais presente, sabe, Lorena, que é importante para poder ter representado isso e isso mudar um pouco determinados olhares, porque realmente é importante. Eu acho que a mulher faz um diferencial muito grande e a CAPES precisa, você vê pela diretoria da CAPES, não é só a presidente, mas vice-presidente, tudo, você quase não vê mulher. Isso é infiltrado ali. Vocês ficam ali, mas precisa estar mais presente. Isso é um negócio que a gente
tem que batalhar para que isso ocorra nos próximos anos aí. Isso vai ser muito importante para a CAPES. E quais são os desafios que você, como jovem empreendedora, como presidente da CAPES Jovem, enfrenta na frente da CAPES Jovem? Olha, a gente fez uma visita no dia da Meridiana, a gente foi conhecer a loja do Oriundi, do Babau. Sei, em Aracruz. E ele me fala uma frase que não sai da minha cabeça. O pai, ele tem que praticar a tolerância, mas ele precisa dar espaço, porque senão ele perde ali o engajamento do filho dele. Olha que legal. E o filho tem que praticar a paciência e o respeito. Pela história que foi construída, pela pessoa que está ali. Estar se preparando não significa que está pegando a cadeira. Entendi. E o que a gente mais enfrenta de desafio é esse equilíbrio, em tentar achar esse equilíbrio. Em que o pai não se sinta passado para trás e o filho não se sinta deixado sem espaço para atuar. Entendi. O que alguns questionam é isso. Outros questionam que querem seguir outras carreiras. Uns são advogados, médicos. Ah, mas meu pai quer me obrigar a estar na loja. Eu falei, então, às vezes dentro da sua carreira, você consegue ter um olhar diferente e ajudar em alguma coisa. Ou entender ali o básico sobre como funciona e ajudar a passar para frente. Qual o maior medo que a gente, como diretoria e eu na presidência, tem? Aqueles casos que a gente ouve de lojas que são vendidas a preço de banana, porque o pai aconteceu algum acidente, veio a falecer, e o filho vendeu sem saber noção nenhuma do que ele estava vendendo. Né? E passa assim, para menino novo, qualquer dinheiro é muito dinheiro. E dependendo, você passa uma história e várias empresas foram mal vendidas, digamos assim, por conta de falta de instrução de quem estava chegando. Entendi. O que mais acontece são os meninos reclamarem que eles não têm espaço. Ah, o meu pai não me ouve, o meu avô não me dá atenção. Isso na CAPES Jovem, você ouve isso? Muito. Nós somos em 115 hoje, jovens, representando 80 varejos. E eles reclamam bastante. É mesmo? E os pais questionam pra mim que a gente é muito pra frente. Mas vocês já querem chegar mandando? E vocês acham que a gente não sabe de nada? Eu passo o mesmo perrengue lá na loja. Eu vou com as minhas ideias e meu pai, agora não. Coisa de faculdade. A gente tem que ir devagarzinho. E você vai conquistando seu espaço. Assim como qualquer outra função em qualquer outra empresa que você fosse trabalhar. Você vai devagar. Come pelas beiradas, a gente fala. Você acha que essa nova geração lidera de uma forma diferente do que... Totalmente. Totalmente? Totalmente. Que sentido? A gente tem um olhar mais humano. Não entendo errado essa parte, pelo amor de Deus. Não. Mas a gente tem um olhar mais para qualidade de vida. Tem essa briga aí dessas escalas que estão sendo debatidas. A maioria dos jovens entende que há uma perda de venda, entende que é difícil, mas eles entendem que as pessoas precisam ter qualidade de vida. Então o jovem ele tem um olhar diferente. A gente quer trabalhar e quer cuidar das empresas, mas a gente também não quer morrer de trabalhar. Porque o que a gente vê é que a geração que trabalhou, claro, graças a eles a gente tem o que a gente tem hoje. Mas deu tanto sangue que hoje eles já não conseguem ter saúde pra curtir o que eles fizeram. Entendi. E aí, a nossa geração, ela quer ter um freio um pouquinho maior nisso. A gente quer trabalhar, quer perpetuar, mas quer ter um limite ali. Você sabe que eu entendo isso perfeitamente porque eu vivenciei isso dentro da minha empresa. Nosso escritório iniciou, meu pai que iniciou o escritório lá em 1991. E depois eu cheguei, depois chegou o Alexandre, depois a Carla, como filhos, e hoje nós somos sócios, meu pai já faleceu. Mas uma coisa que meu pai não aceitava de forma alguma era não trabalhar. E aí ele trabalhava sábado e domingo, porque ele achava que ficar em casa sem fazer nada, num sábado, num domingo, descansando, era ficar à toa e era coisa de preguiçoso, sabe? E a gente falava, gente, mas tem que ter o dia para estar com a família, para poder, né? Não, ele falava, isso aí não é importante, o importante é trabalhar. Mas porque ele foi doutrinado dessa forma. Eu não o culpo. Era uma outra época, entendeu? Mas hoje as coisas mudaram um pouco. Eu acho que a gente tem que saber viver em prol da família também, curtir um pouco os filhos, os netos e os irmãos. Eu acho que isso é importante você ter essa parte social também. É o que você fala, porque muita gente, quando você fala em não trabalhar no domingo no supermercado hoje, tem gente que não fica sem entender o que está acontecendo. Porque ele foi doutrinado daquele jeito, a passar na loja no domingo, a fechar a loja no domingo, entendeu? Então eu entendo que você fala isso. E entendo os mais velhos que pensam dessa forma também. Mas o que você falou é importante. Eu acho que você tem que ter saúde para poder curtir, porque não adianta você
o bem mais precioso que a gente tem é a saúde da gente. Se você não tem saúde para poder curtir, não adianta ter dinheiro, entendeu? Assim, curtir que eu falo é curtir com os familiares, é aquele momento de ter paz dentro de casa, de poder fazer um almoço no domingo em família, e isso aí o Perim faz muito bem. O Perim nunca abriu domingo, e aí você pergunta o Dailton por quê, o Dailton fala, eu não trabalho no domingo porque todo mundo almoçava, as famílias, todo mundo junto, os irmãos, era o momento de congregar ali, de estar junto. Então isso eu acho importante, e nunca fez falta para ele trabalhar domingo, viu? Tanto que é uma grande rede, referência, um exemplo a ser seguido. E aí me fala o seguinte, essa experiência que você está tendo hoje, você acha que você vai levar para a CAPES, sair da CAPES Jovem e levar ela para a CAPES como futura presidente da CAPES? Você tem essa expectativa? Não. Não? Não me acho. Eu achei que você tivesse. Não. Todo mundo pergunta isso. Eu achei que você tivesse. Não acho que eu seja... Não sei, acho que eu sou muito nova. Se eu não me engano, um dos presidentes mais novos na época foi até meu pai. Ele tinha seus 35, Não por aí. sei, não Ele lembro. era bem novinho na época. Mas não acho que eu esteja pronta pra isso. Uhum. Mas aqui, jogou o desafio, a gente pega e vambora, né? A gente não corre de serviço, não. Mas eu acho que a CAPES está caminhando pra mudar esse cenário aí. Eu acho que as mulheres têm se colocado em funções de grande importância e respeito nos últimos tempos, no quesito business em geral, não só o supermercadista. E grandes nomes têm se levantado em diversos assuntos, em frente a vários assuntos, e eu acho que isso vai acabar uma hora chegando ali, devagarzinho, mas vai. Mas já estamos bastante na diretoria, eu acho que tem um pé encaminhado, não o meu nome, mas tem uns pezinhos encaminhados. Não, isso é importante, porque o que acontece? Naturalmente, a CAPES Jovem vai seguindo um caminho natural de estar na CAPES participando, porque se está na CAPES Jovem, naturalmente é porque gosta do associativismo, senão eu não estaria ali. Então, é o primeiro passo. E aí eu te falo o seguinte, Lorena, você falou de uma coisa importante aí, da questão das escalas, e eu queria te ouvir um pouquinho o que você pensa disso, porque hoje nós temos aí um projeto de lei da 5x2, hoje todo mundo trabalha na 6x1, no Espírito Santo já não trabalha no domingo, agora fechou por conta da convenção coletiva. O que você pensa dessa questão da escala 5x2, 6x1? A Lorena, não estou falando... Tô sem bandeira. Você está sem bandeira. Ao contrário do que a sua geração fala, a minha geração quer trabalhar. A que tá vindo também quer. Só que ela quer ter aquele espaço que eu te falei. A gente quer ter os limites, né? De até onde eu trabalho, até onde eu tenho um lazer. E eu acho que não tem pra onde correr com relação a isso. A 5x2, se ela bem estabelecida, claro que ela é um aumento de custo, porque para ter 2 folgas eu preciso de pelo menos mais 25% do quadro. É igual rodar um domingo aberto. Gera um pouquinho de trabalho. Mas há pessoas que não gostam da 6x1 no domingo. Tiveram alguns funcionários que a gente viu reclamar. Porque você tem uma folga meio que perdida para alguns. Domingo não dá para ir no médico, não dá para fazer, não tem nada aberto, tá tudo fechado. E há umas pessoas que não gostam. Eu acho que a 5x2 ela flexibiliza para todo mundo. E não acho que ela vai demorar a chegar. Ao meu ver, mesmo aumentando o custo, quando a gente falou que ia fechar aos domingos, o que a gente mais ouviu é que não acabaria com o problema de mão de obra. Mas em momento nenhum, ninguém bateu nessa tecla de que ia acabar com o problema da mão de obra. O supermercado que você citou, o Perim, nunca abriu. Ele tem problema com mão de obra. Mas se você reparar um pouquinho, os funcionários dele têm uma qualidade um pouco melhor de prestação de serviço. Então, penso eu que essas flexibilizações de escala, sejam 12x36, 5x2, enfim, a maneira como achar para flexibilizar mais a mão de obra, ela vai vir mais qualificada. As pessoas vão querer se dedicar a algumas áreas que hoje ninguém quer. Claro que o governo também tá dando muita regalia, então tá atrapalhando um pouquinho. Mas eu acho que essa flexibilização, cada um vai achar a maneira como... eu acho que o 5x2 encaixa pra mim e eu vou nessa área. Não, eu gosto do 12x36. Vamos nessa. Você dá mais opção pra pessoa de escolha, de onde ela quer atuar, de como ela quer atuar. Eu acho que isso vai ser o caminho. Não tem muito pra onde correr, não. Não sei se esse ano isso passa. Não acho que essa questão da redução da jornada de trabalho vá ajudar muito, pelo contrário, acho que vai onerar muito questão de custo, mas se você redistribuir já as 44 que a gente tem ali na semana, para todo mundo
tranquilo. Uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, trabalha na mesma carga horária de quem trabalha um 5x2 flexibilizado. Então, assim, não é nada de escravidão, igual o pessoal fala. Não é questão de escravidão. Eu acho engraçado que toda mudança de escala que passa, em qualquer meio de veiculação de jornal, enfim, a população bota assim, nossa, mas a pessoa vai chegar às 7 e vai sair 10. Não, meu amor. São escalas de trabalho. Ninguém entra de manhã e fecha uma loja à noite. Então, eu acho que você vai dar mais opção de escolha para quem... E, claro, os mais qualificados e as pessoas que têm mais experiência, enfim, de mais dedicação, vão conseguir vagas melhores e flexibilização de folgas melhores. Hoje em dia, a gente não tem muito esse poder de escolha. Mas eu acho que isso vai chegar num ponto que vai acabar acontecendo. Eu lembro que quando o supermercado abria no domingo, uma das grandes queixas é que a gente perdia muita mão de obra para a construção civil. Porque a construção civil não abria sábado e nem domingo. Você não vê obra funcionando no sábado e no domingo. Então, às vezes, as pessoas gostariam de trabalhar de segunda a sexta para ter o sábado livre, o domingo livre. Então, eu acho que isso pode realmente confirmar isso que você está falando e você ter uma mão de obra um pouco melhor, assim, mais qualificada vindo e não perder para outros segmentos como a gente estava perdendo, entendeu? Eu acho que você tem toda a razão. É por isso que eu te falo que, às vezes, quem está na ativa há muito tempo tem que saber ouvir os jovens que estão chegando, porque é o olhar de quem está vindo trabalhar. Porque quem está vindo trabalhar é o jovem hoje. Então, vocês entendem esses jovens. Por isso que eu falo que essa interação tinha que existir mais forte, sabe? Assim, eu acho que o importante era a CAPES sentar uma hora e ouvir a CAPES jovem no workshop, numa palestra, sabe? Para poder falar assim, olha, para entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica, e os supermercadistas ficam, que já estão há muito tempo sentados e administrando, e não ouvindo o jovem. E o jovem é o público que está comprando, é o público que está vindo trabalhar. Então tem que ouvir o jovem realmente para entender o que está acontecendo no mercado. Mas isso eu acho que é devagarinho, como você falou. Tem que ser paulatinamente, aos poucos. Senão fica muito abrupto, entendeu? Mas eu acho que é interessante. Mas me fala uma coisa, você falou que são mais de 100 pessoas hoje na CAPES Jovem, e eu queria te perguntar uma coisa. Quantos desses 100 e poucas pessoas que estão lá falam realmente em seguir no setor supermercadista? Eu não tenho esse número. Não tem? Não. Mas, pela convivência que a gente tem... a gente acaba virando amigo, todo mundo. Somos concorrentes, mas somos amigos, jantamos juntos, saímos juntos. Eu falo que existe o limite da concorrência e da amizade ali. Claro que o que é de extrema estratégia, você não vai comentar com um colega. Mas é até engraçado isso, fugindo, mas vou voltar. A gente tem menos pudor ao falar. Tem um diretor que tá na sênior e tá na jovem. E ele fala que o nosso grupo é muito mais legal. Olha. Porque a gente conversa muito mais. Eu tô com um problema aqui nisso. Aí todo mundo começa. Não, aqui tá assim, aqui tá assado. A gente não fica com vergonha de falar que tá ruim. Coisa que, às vezes, os pais ficam meio ali por conta de um ego. De como é que eu vou falar com o meu concorrente, que a minha loja não tá indo bem. Entendi. Os filhos, o grupo... se falam muito pipoca mais. Muito. Mas, voltando ao que você falou... Esse número exato de quantos querem seguir não tenho. Mas a gente já recuperou alguns jovens que não queriam. Porque tinham uma visão de trabalho massivo só. Eu vou viver pela loja. E a gente mostrou que não é muito assim. A gestão que está hoje, ela escolheu gerir da forma como está. Tem dado os resultados. Não existe um certo ou errado. Mas a pessoa escolheu ter aquela vida ali. Você não é obrigada a manter daquele jeito ali. Você pode achar um outro jeito de gerir e ter mais flexibilidade. Se você estivesse em outra empresa, eu sempre falo com eles, você vai se dedicar tanto quanto para conseguir uma carreira. Às vezes, você se dedicando no seu, você acha uma área que você vai gostar ou outra. Você não precisa necessariamente já chegar sentando numa... Tem muitos que estão na área comercial, são compradores. Eu sou compradora da minha loja. Outros são gerentes de RH, mas começaram ali devagarzinho e gostam super dessa área. Outros estão indo para trade. Então, assim, o que a gente mostra para eles é que você pode continuar atuando no que você gosta, mas às vezes dando uma contribuição para algo que é seu. Porque é importante você circular em todos os setores da loja, até para aprender como é que funciona a loja como um todo, né? Não adianta você chegar lá, cair de paraquedas na mesa de gerência, na mesa de diretoria. Agora eu sou diretor. Diretor de quê? Você não aprendeu? Conhece o chão de loja. Não conhece o chão de loja? Então, assim, esse trabalho é importante realmente. E aí eu te pergunto o seguinte,
Dessas pessoas que estão na CAP Jovem, existe um grande número que está trabalhando no chão de loja? Sim. Que está lá hoje atuando? Sim. O Grupo Coutinho tem o case de sucesso deles, que são o Fabrício, o Fábio. Eles têm todo um manual, é super falado no nosso ramo, né? Eles são, assim, bem estruturados nessa parte. Lojas menores não passaram por essa estruturação. É meio que empírico, né? Assim. Meu pai foi assumindo ali um problema e outro, e quando ele viu, ele era dono e vambora. E eles acabam que repetem isso com a gente. Tá certo, tá errado? Impossível dizer. Mas os jovens sentem falta, acho que de ver um reconhecimento ali de vez em quando. Não dinheiro, não. Reconhecimento mesmo. Porque são pais que são os patrões. E é muito difícil trabalhar com pai, com mãe. É super tranquilo. Você acha? Não acho muito, não. É super tranquilo. No terapia 2 vezes por semana, você bota tudo em dia. Tudo em dia. Mas é difícil separar o pai do patrão e, às vezes, o esporro que você toma de funcionário e o esporro que você toma de filho. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso com o tempo. Mas, às vezes, falta a divisão de tarefas. O que os meninos reclamam, às vezes, é isso. Mas só joga um problema pra eu resolver. Mas uma estruturaçãozinha básica. E o que a gente tem batido muito na tecla desses cursos é nisso. De que é necessário um protocolo familiar, de que é necessário uma estruturação. Você vai fazer o quê? Eu vou conhecer essas áreas. Tá, quanto tempo você vai passar nessas áreas? Você tem que ter um prazo também pra você aprender. Senão eu vou te largar ali a vida inteira. Você também não desenvolve. Bate na bunda do filho. Vambora. Vai empurrando ele pra ele fazer. E a CAP Jovem tem um trabalho disso? De colocar, implementar isso nas empresas? A gente faz isso informalmente, né? A gente vai conversando um com o outro, faz alguns cursos, tipo o nosso PDS, e traz os pais pra dentro. Porque eu falo que não adianta nada eu capacitar os filhos se os pais não me ouvirem. E quando vocês trazem os pais pra dentro, eles aceitam? Ou de alguma forma? Não, já você tá rindo porque não... De vez em quando dá uns problemas. Você tá brincando. A gente teve um momento de troca no PDS, foi muito engraçado. A gente vê que o alinhamento de pai e filha, eu e meu pai, 880, e os meninos também. Não. Mas é bom que a gente vê que palco da Chico da Francisco tem coisa que bate, sabe? Sem nem a gente combinar. Só que de pontos de vista diferentes. E às vezes o que falta é saber encaixar. Mas se complementam. A gente viu, o Falqueto tava com o João Arthur, o Natan com o Henrique, eu com o Valdez e mais outros no PDS. A gente queria o mesmo objetivo, só que às vezes só faltava encaixar a língua que o pai tava falando com a língua que o filho tava falando. Entendi. E aí que dava o mas você falou do Falqueto, o João Arthur não vai suceder o pai, pelo que eu vejo, porque ele não sei. Tá no sucesso no mercado financeiro. Mas tá ajudando ali dentro da parte financeira do Falqueto, numa consultoria, nos investimentos, dentro da área dele. Mas não na gestão em si, no negócio. Entendi. Agora, compreendo. Você está falando o seguinte, que existe uma possibilidade do sucessor não trabalhar na gestão do negócio, na parte diretiva, mas trabalhar de alguma forma na área que ele atua, como o João Falqueto exemplificando aqui. Ele pode fazer parte do conselho, ele vai ser, digamos assim, saber das decisões, vai seguir a estratégia da empresa, mas ele pode botar um diretor super qualificado ali para fazer isso e ele atuar na parte dele, não tem problema nenhum. Entendi. Como você falou que teve essa questão de pais que pensam diferente, que tem esse embate às vezes, lógico, o Extrabom é um grupo completamente estruturado, mas fora o Extrabom que é estruturado, numa loja menor, num varejo menor, você tem algum exemplo, não precisa citar nome se não quiser, que você fala assim, esse é o exemplo do varejo pequeno, da loja pequena que está seguindo o caminho certo, assim, que consegue ouvir o filho que está chegando, o filho consegue ouvir o pai que está chegando, isso tem uma simbiose legal, assim? Temos alguns varejos. Funcionando dessa forma. Que é bonito de ver. É mesmo. O pai dá um espaço, ele deixa errar. Claro que em coisas pequenas, porque dependendo do que a gente for fazer, eles cortam antes. Mas ele dá espaço. Tem vários casos que a gente cita, mas tem uns pais que são mais cabeça dura. O meu pai me dá espaço. Entendi. Mas assim, até aqui. Aí daqui pra frente já não, mas... É porque até é o seguinte, você não consegue pegar a experiência se não fizer. Você sabe o que acontece, Lorena? Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso errar. Não é isso. Só tem uma pessoa que não erra, que não tenta. Quem não faz, quem não tem iniciativa. Se você tem iniciativa de fazer 10 coisas e 2 vão dar errado e 8 certa, parabéns. Agora, se você for fazer 10 e 8 der errado e 2 certa, tem uma coisa errada na rota aí, tem que recalcular.
Agora, não deixar fazer é muito ruim também, né? Porque você poda a pessoa, não deixa a pessoa interagir, não deixa a pessoa ampliar o que pode ser feito ali. Eu acho que essa questão de não deixar é muito ruim. Tem que, é lógico, deixar calculado, mas o tolir a pessoa é muito ruim. Eles sempre gostam de trazer as experiências passadas. Ah, mas eu já fiz isso daí Mas o tempo mudou. em O 83 tempo era outro. e era a sua cabeça e era outra pessoa. Eu gosto que o Lucas, o filho do Babau, Aham. falou: Lorena, tem que ensinar eles que tem que ir devagar. E a gente vai onde a gente sabe que a gente tem espaço. Uhum. Se eu sei que por aqui, você vê, meu pai é do ramo da tecnologia. Uhum. É algo que ele domina 100%. Eu nem tento discutir com ele aquilo ali. Eu vou em outros campos, em que eu sei que ele não tem tanto domínio, que eu tenho mais espaço das minhas ideias. Uhum. E você tenta uma vez, deu errado? Calma. Você traz de outra maneira. Acha. São pais, a gente sabe como chegar neles. Uhum. É só você ter um pouquinho de paciência. Mas eles vão ouvir. Só que falta esse. O jovem quer tudo pra ontem, né? Isso é verdade. Essa questão de querer tudo para ontem é uma coisa que atrapalha um pouco, realmente. Porque o pessoal que está na ativa hoje, que é da geração passada, realmente não aceita coisa muito dinâmica e rápida, como Eles às vezes querem o jovem. segurança. É. Mas vai fazer e vai como? E se errar, vai pra que lado? E a gente é assim, não, a gente faz, depois a gente vê. Mas eles tá caminhando. Claro que seria assim, o cenário perfeito, aí ninguém teria problema com sucessão, todas as empresas seriam maravilhosas. Uhum. Esse equilíbrio entre quem tá deixando e quem tá indo seria perfeito. Mas é aí que mora o segredo que a gente tá tentando pegar. E passar isso pros jovens. A ideia de conhecer a empresa é importante. Uhum. Mas alguns reclamam também, que o meu pai acha que eu tenho que chegar às 6 horas e abrir a loja, e eu tenho que ser o último a fechar, porque eu tenho que ser exemplo, porque Uhum. herdeiro você já é, você nasceu com o nome, tá ali. Uhum. Então, assim, eu acho que às vezes os pais perdem alguns filhos por colocar no lugar errado, ou por não saber aproveitar aquele potencial ali. Vou deixar meu filho no chão de loja, porque eu acho que meu irmão é péssimo de relacionamento, ele gosta de computador e programa como ninguém. Ele puxou essa linha do meu pai que eu não tenho. Uhum. Se E é eu uma jogar. aptidão fenomenal, porque hoje no mundo que a gente vive de tecnologia, quem não se estabelecer tecnologicamente, a empresa que não se Vai ficar pra estabelece trás. vai ficar para trás. Porque hoje tudo está na tecnologia. As empresas hoje estão ganhando dinheiro nesse diferencial. É ganhando no não desperdiçar com tecnologia, é ganhar na automação. Isso hoje é fenomenal. Assim, Só que lógico. se eu pego e jogo ele no chão de loja pra ele Uhum. aprender e largo ele ali um tempão, ele não vai querer ficar ali, não. Entendi. Então, às vezes, é só. Assim como o funcionário, a gente não faz todo um teste pra Uhum. saber onde colocar, porque senão a gente perde bons talentos. Filho é a mesma coisa. E eu acho que forçar o filho a ficar é a pior coisa que você pode fazer. Você acha que existe nas empresas que você vê, às vezes, a filha, e aí eu não falo nem por você, mas porque você passa lá na Cap Jovem, às vezes com mais aptidão do que o filho homem e o pai ou a mãe ou os pais querendo forçar o filho a assumir um poder de direção maior do que a filha, mulher? Você acha que isso não existe no supermercado? Na situação atual, em que muitos não têm sucessor, eu acho que eles estão aceitando numa boa É mesmo? quem tá querendo, porque eles não estão podendo escolher muito. Mas normalmente a aposta maior vem Vem no no filho homem. homem. Uhum. Que coisa, né? Normalmente vem. Entendi. Porque a tendência é. Eu vou fazer 30. Uhum. Daqui uns tempos, né? A gente pensa ali em aumentar a família, trazer uns herdeiros. Você vai sair um tempo. E tem gente que vê isso como que. Não é que você vai desperdiçar um tempo, jamais, porque você vai perpetuar a família, mas como se você fosse ausentar um pouco. Então, E deixar o negócio de lado, você fala. Entendi. a Entendo. mulher, ela muda as prioridades quando ela vira mãe, quando ela. Uhum. Mas não significa que a loja ela vai abandonar, tenho Não, lógico que certeza. não, lógico que não. Mas acho que os pais não. Eu não sei se é o desespero, mas eles não estão escolhendo muito, não. Mas normalmente a aposta vem. Vem no filho homem. Mas normalmente é o homem que tá trabalhando. Se você olhar. É porque eu sou a mais velha, né? Mas, enfim, normalmente você leva o seu filho pra ir na loja, pra ver. O meu avô que fazia isso comigo. Eu lembro de brincar nos corredores e ficar, mas era o vovô que levava. E aí, eu acho que falta um pouco dessa geração de querer estar. Faltou isso, eu acho. Eu cresci dentro do supermercado. Entendi. Alguns mais novos, não. Foi dado
uma vida boa e uma regalia ali ou outra, e acho que perdeu esse... Apesar de que eu acho que isso é recuperável, porque o comerciante vem na veia. Nunca vi igual. O comércio é uma coisa que ou você gosta ou você não gosta. Entendeu? Se você tem aptidão para o comércio, ok. Se você não tem, não adianta tentar, porque não vai ter sucesso. Porque você tem que saber se relacionar com as pessoas que estão ali. Porque todo dia é relacionamento com cliente, com fornecedor, com colaborador. Se você não gostar disso, esquece. Não adianta ir para frente da loja, vai para o back-office. Vai trabalhar no financeiro. Qualquer coisa. E mesmo assim tem que gostar de se relacionar, porque mesmo em outros setores você tem que saber se relacionar, não tem jeito. É uma questão de sobrevivência. Se não gostar de relacionamento com pessoas, interpessoal, a chance de dar errado é muito grande. Tem uns pais que são muito tranquilos e a gente até leva eles como case também na Cap Jovem às vezes. O filho quis ser médico, quis ser DJ, quis ser professor. Ele investiu no filho. Entendi. Então você vai ser o melhor médico, o melhor DJ, o melhor... Afinal, é seu filho, você tá investindo, né, no futuro. Mas a gente, como a Cap Jovem, a gente não desiste, não. A gente sempre tenta trazer pro lado de cá, de volta. A gente puxa. Não, e o legal da Cap Jovem é isso, é que vocês estão ali trabalhando justamente para poder se fortalecer pessoalmente e em conhecimento, capacitação, para poder um dia assumir o negócio. Eu acho que fica assim um legado que vocês vão deixando ao longo do tempo, porque vai chegando gente mais nova também, integrando esse grupo da Cap Jovem. Vocês da Cap Jovem daqui a pouco estão na CAPS Master, né, vamos chamar assim, que é o que está lá já há mais de meio século funcionando e funcionando bem, porque se não tivesse funcionando bem não tinha uma história de mais de meio século, entendeu? Que eu sempre falo que a CAPS tem um trabalho fenomenal com o associado. Isso é indiscutível, entendeu? Isso é um negócio assim que poucas associações perpetuaram por tanto tempo e com tanta qualidade, com tanta excelência de trabalho como a CAPS. E eu sei porque a gente vê outros ramos de negócio no Espírito Santo, a CAPS é exemplo para tudo. E respeitadíssima a CAPS. Quando a CAPS fala, você vê que ela é normalmente chamada para falar em rede de televisão, em rádio, jornal, porque quando a CAPS fala, o pessoal assim, ouve com atenção, porque realmente é responsabilidade de quem está falando ali. Lorena, queria agradecer a sua visita aqui no nosso podcast, dizer que eu aprendi muito hoje com uma jovem que é presidente da CAPS Jovem, que um dia eu acho que vai ser presidente da CAPS, tenho certeza disso, porque você é muito empreendedora. Eu te admiro muito, viu? Não é pelo seu pai, porque o Valdez é uma pessoa sensacional, acho que é uma pessoa maravilhosa, mas é pela sua história, por ter assistido, por ter estado presidente nesse momento, ter assumido esse desafio. Não correu da raia em momento nenhum, porque eu sei que não é fácil ser presidente de uma associação, mesmo que tendo a CAPS por trás ali. E o microfone é seu para você falar seu recado final. Fique à vontade. Olha, vou aproveitar, né, para os jovens aí que são supermercadistas e são associados, ainda não fazem parte do meu comitê. A gente tem muito a agregar, né? São muitas capacitações, cursos. Claro que a gente tem uma farra ali ou outra também, afinal a gente é jovem, então a gente, né, faz de tudo um pouco, mas a gente sempre traz temas muito atuais, reforma trabalhista, reforma tributária, trade marketing que tá em alta, tudo. E capacita. Então, assim, quem não faz parte, para vir fazer parte, a gente tem uma página no site da CAPS, a gente tem um Instagram que dá para acompanhar, é legal para a pessoa vir fazer parte. E fica aí uma esperança para os pais para não desistirem. O babau foi certeiro. Os pais precisam praticar a tolerância e os filhos a paciência, que vai dar certo. Sabe a palavra dele. Só precisa ter um pouquinho de paciência. Assim como um dia eles tiveram a paciência com os pais ou com os avós, enfim, as empresas, a maioria tem mais de 30, 40 anos. A gente vai chegar lá. O jovem, ele tá engajado, ele tá querendo, ele só quer ser ouvido às vezes. E aí falta ali só aquele tato. Deixa ele errar alguma coisa, deixa ele fazer. Claro que pouco. Deixa tentar, né? Deixa. E o jovem, pelo amor de Deus, tenha paciência. Porque vocês nasceram de 9 meses. Dá pra esperar um pouquinho. Mas não desistam também, porque é uma história tão bonita que foi construída. Às vezes você quer tentar uma carreira, outra coisa, vai, mas não desiste do que tá ali. Tenta. Olha, vê com carinho, se realmente você não quer, se realmente você não leva jeito nenhum. Raramente a fruta cai longe do pé. É verdade. Então, assim, às vezes você tem um potencial guardado ali
E você pode perpetuar muito mais o negócio da sua família, crescer ainda mais, dar seguimento. Ou abrir em outro ramo, enfim. E perpetuar um nome também, tá tudo bem. E construir sua história. E construir sua própria história. É isso aí. Loriana, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima.